Olha aí, estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Ih, tô usando um filtro. Como é que eu faço para tirar esse filtro? Como que vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar o filtro. Acho que tirou, né? É isso aí, pastor Samuel Nicolau, seja bem-vindo. Já vou lhe adicionar aqui. Já vou entrar aqui ao vivo junto comigo para a gente bater esse papo sobre Gênesis. Graça e paz, pastor, tudo bem? Paz do Senhor, meu querido. Tudo bem? E o senhor, como vai? Bem, bem também, graças a Deus. Me ouve bem? Sim, sim. O senhor, tá recebendo bem aí? Tô. Tá um pouquinho baixinho, mas é o volume do meu celular aqui. Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar. Acho que você não ouviu meu áudio, né? Acabei de mandar um áudio, ouviu? Ouvi sim, ouvi. Dei uma improvisada aqui. Ah, dá certo, dá certo. Se uma hora ou outra eu sumir aí é porque o trem não deu certo. Esse é o blum, É, é porque o celular caiu. é. Meu pastor, o senhor também? Tá tudo bem? Tamo, graças a Deus, na bênção. Tamo aí, prosseguindo, né? Tem que Amém. prosseguir, a gente não pode parar, não. O céu é o nosso limite. Ô, glória. Minha mãe já entrou aqui também. Boa noite, minha mãe. Minha mãe é telespectadora assídua aqui. Com certeza, né? Toda live ela já primeira que chega. São elas, muitas vezes, as nossas maiores apoiadoras, né? Sim, minha maior intercessora, com toda certeza. Meu pastor, vamos falar sobre Gênesis. Gênesis primeiro, Gênesis um, Gênesis 2. Falar sobre a criação, algumas questões que se levantam, ainda mais nesse período que a gente está vivendo de ciência e pessoas tentando provar que Deus não criou o mundo, pessoas que estão ensinando nas faculdades e nas escolas que o homem originou-se de uma evolução do macaco e que o mundo, o universo originou-se de uma explosão de moléculas e gases. Então, vamos tentar responder algumas perguntas relacionadas a essas questões. Meu pastor, primeira pergunta a respeito da imagem e semelhança de Deus no homem. A gente vê Deus falando, né? Uma expressão bem singular de Deus ali. Deus não precisava ter falado aquilo, simplesmente poderia ter criado o ser humano, mas ele expressa, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz lá, né? E criou o Senhor Deus o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou. E aí, ao longo dos anos, várias pessoas estão tentando responder o que seria essa imagem e semelhança de Deus no homem. Passo a palavra para o pastor. A gente sabe que teologia é algo muito, muito complexo, né? E essa história desse tema sobre o Imago Dei, né? Ou a imagem de Deus, transcende de milhares de anos aí, desde o início da, da igreja primitiva, da igreja em si, né? Que se discute, houve concílios, houve tanta coisa debatendo sobre isso. Existem teorias, né? Alguns que têm o seu pensamento a respeito, e mas eu acredito que é como o senhor sempre fala, né? Que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então, quando a gente vai estudar a tradução, comparando, fazendo comparação do original com a transliteração e tudo mais,
a gente vai ver que por diversas vezes os termos sobre imagem e sobre semelhança trazem uma ideia clara de que quando Deus fala façamos o homem nossa imagem e semelhança, ele não está querendo, como alguns teólogos acreditam, dizer que é algo que ele queria que nós tivéssemos e que ele então fala aquilo para que a gente tenha, mas não é exatamente uma imagem dele. Como o pessoal fala, mas a Bíblia diz que Deus não tem corpo, tal. Mas nós vamos ver outras citações, né, que Deus tem olhos, Deus ouve, né, Deus tem mão, Deus tem ouvidos. Então, é estranho, né, você imaginar que Deus tem tudo isso, mas ao mesmo tempo ele não tem uma imagem, né? Uhum. O que consiste é que nós estamos muitas vezes preocupados com um corpo físico, né? Mas quando a gente estuda, a gente entende que do corpo físico nosso, mas que se assemelha no que nós temos: olho, boca, nariz, ouvido, mãos, pernas, né? E é só a gente entender lá os termos do hebraico, né? Para semelhança e para imagem, né? Que tem os termos certos lá que a gente pode encontrar no hebraico transliterado também, né? Interessante que durante a história da igreja, muitos teólogos, os pais da igreja, tentaram dar uma definição. E eu tenho até um vídeo lá no YouTube, né? Que eu me dispus a responder essa pergunta. Então, eu fui lá e, tipo assim, você joga o chapéu, depois você se vira para pegar. Falei, não, eu vou explicar o que é imagem e semelhança. E aí, quando eu vi, não, eu preciso gravar o vídeo, né? Eu preciso buscar a fonte, o conhecimento, a resposta dessa pergunta, acho que naturalmente o que todo mundo faz, né? Eu fui para o Google e coloquei lá, né? O que é imagem e semelhança. E aí veio uma pancada de resultado e resposta e definição diferente, e inclusive de pais da igreja, Irineu, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, o próprio João Calvino, cada um dando uma explicação diferente. Eu falei, tá, e agora, o que eu faço? Faço uni do unité, escolho uma. Escolho uma, né? Que às vezes quando a gente estudava mesmo no ensino médio, a gente estudou sobre história, né? E como que se chegou, né, da parte oriental para o mundo ocidental das Américas, né? Então existem tais teorias, né? Aí você escolhe a sua. Por É aí. o que a gente aprende sobre teoria, né? Você Sim. então escolhe a sua agora. Mas a Bíblia não permite isso, a gente usar teoria, né? A gente tem que, como a gente aprende em hermenêutica, né, usar os princípios da É interpretação da verdade. própria Bíblia É pela verdade. própria Bíblia, não é verdade? É isso que a Verdade. gente tem que se preocupar em fazer, né? Inclusive tinha um lá, eu me lembro que tinha um lá que falava que a imagem e semelhança significava que, diferente dos animais, o homem era o único que tinha raciocínio, era o único que tinha inteligência. Então, quanto mais o homem usava a sua inteligência, quanto mais ele usava a sua capacidade de pensar, de raciocinar, mais ele se parecia com Deus. Isso aí tinha, com certeza, assim, uma proximidade com a filosofia grega. Porque, né, quanto mais você usa o intelecto, o raciocínio, mais você se parece com Deus. Porque isso, o fato do homem poder raciocinar, pensar, ter inteligência, é o que faz o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Outro dizia que a imagem e semelhança era
uma espécie de uma centelha de Deus dentro do homem, mas que se perdeu isso quando o homem pecou. Então, quando o homem pecou, essa centelha de Deus dentro do homem saiu e o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Olha que... né? Quando a gente estuda a história da igreja, que a gente vai ver muito desses debates, né? Aí eu estava até estudando, estou estudando esse livro já há alguns dias, e a gente vê quanta coisa foi discutida, né, no transcorrer da história da igreja, quantos concílios para definir doutrinas mais sérias, né, quanto, por exemplo, em cristologia, né, nesse mesmo contexto da história da igreja, a gente vê, né, o contexto do docetismo, né, que desvalorizava o espírito, valorizava só a parte carnal, e tantos ismos lá que até trava a mente da gente. Toda vez que eu tomo com uma definição dessa, com uma ideia dessa, eu tenho que ler e anotar de novo, porque é bem, bem confuso mesmo, né? Então havia muitas discussões na igreja a respeito disso, né? Além das divisões entre a igreja oriental e a igreja latina, que é algo assim que perdurou aí por zilhares de anos. E até hoje ainda a gente senta para conversar sobre isso, né? Para debater sobre esse assunto, porque a gente prefere tentar achar em nós mesmos, né, a resposta, do que ir lá e ver o que a Bíblia realmente está dizendo no original em relação às traduções que nós temos. Porque a tradução ela é muito limitada, muitas vezes, né? Uhum. Não nos dá aquela ideia realmente próxima daquilo que um judeu, quando escreve hebraico, pensa, né? Ou que se relaciona com os costumes deles, né? E nós vamos ver que aí para a imagem, a palavra que aparece, inclusive várias vezes no Antigo Testamento, é o quê? Zelen, né? Zelen. 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 E quer dizer o quê? Esculpir, né? Aparência, imagem física. Isso. Então, de forma alguma a gente pode usar esta palavra para definir alguma outra coisa que não fosse um formato, uma imagem física, uma aparência real. Apesar de estarmos falando de uma imagem, a imagem de Deus, né? O que vai responder isso é que Deus tem uma imagem espiritual e nós temos uma imagem física, que são coisas um pouco diferentes, apesar de semelhantes, né? Que é a palavra delmus, né? Delmut, que fala de semelhança, é ser parecido. Então, Uhum. se você é parecido com o seu pai, é por quê? Que nem o Jean está brincando com a questão do meu netinho, né? É. Ele fala que quando o Johnny nasceu, meu filho, o pai do meu netinho, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, né? De mim e saiu o Johnny. E que Que agora legal, que legal. o DNA replicou de novo, Ctrl+C, Ctrl+V duas vezes, né? E veio o Davi, que é o nosso netinho aí mais novinho, que tem 5 meses. Então, por que que é parecido, né? Não seria parecido se não tivesse a mesma aparência. Então, é esse o entendimento, que até mesmo a gente estuda bastante em teologia sistemática, né? E que Uhum. dá pano para manga, porque a gente traz todas essas teorias aí ao mesmo tempo. E é Sim. bem complicado quando a gente trata de teoria, mas quando a Uhum. gente trata de palavra, e a gente vai na palavra, a gente sempre vai encontrar, né, essa resposta abençoada aí para colocar por terra essas teorias tão antigas e que não levam a nada, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma grande vantagem, né, sobre os teólogos do passado, que é a tecnologia. Então, a gente tem acesso à informação de forma muito fácil, na palma da nossa mão. E isso permite que a gente tenha um aprofundamento. Claro que se a gente quiser ir buscar, a gente consegue ter um aprofundamento maior do conhecimento. Então, quando a gente pega essas duas palavras no hebraico, que é tzelen e demut, imagem e semelhança, e a gente vai buscar a mesma
essas mesmas palavras em outros textos da Bíblia, a gente vai ver que Zelen realmente está falando da aparência, né? Está falando da imagem, né? Imagem mesmo, né? Ou seja, imagem física. Inclusive tem o texto aqui de Gênesis capítulo 5, que vai usar essas mesmas palavras, Demut e Zelen, para falar que Sete, o filho de Adão, era a imagem e semelhança de Adão. Então, Gênesis 5:3 fala assim, verso 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, ou seja, sua demut, ou seja, semelhante a ele, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, Sete era a imagem e semelhança de Adão, Adão era a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, então podemos, assim, entender que todos nós, todos os seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, porque essa imagem e semelhança, ela passou a todos os homens. Ela foi dada a Adão, mas ela passou a todos os homens. Você concorda, A gente não pode confundir também, né? Imago Dei com atributos de Deus, né? Verdade. Que são coisas diferentes. E é o que trava, muitas vezes, a cabeça de muita gente que não tem essa paciência de entrar numa escola de teologia, fazer um curso, matéria por matéria, e ler bastante, e critica, fala, poxa, teologia, quantas vezes não ouvi isso aí? É coisa do diabo, isso é coisa do homem, tal. Por quê? Quem não tem vontade de fazer sempre tem uma desculpa, né? A gente sempre dá uma desculpinha, você não quer fazer, Tem um ditado que diz aí... que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Verdade, verdade. Tem um que diz que no inferno tá cheio, né, de gente que deu desculpas, né? Verdade. Muito bom. Então a gente não pode confundir, né, atributo com a imagem e semelhança, que são coisas bem diferentes e tem a ver com caráter, com personalidade, com qualidades que a gente não desenvolve assim, pum, cai lá do céu e você passa a ter atributos de Deus na tua vida. São coisas que você se disciplina, que você busca, que você se esforça. E claro que Deus te concede. Existem alguns atributos naturais, né? E alguns a gente tem que ir talhando, né? No dia a dia, né? Por exemplo, bondade. É fácil ser bom? Não. Principalmente na realidade que a gente vive hoje, né? Que uma fechada no trânsito causa tanto transtorno, causa até mortes, né? Causa brigas e agressões e tanta coisa, né? Não é fácil ser bom, mas é um atributo de Deus. Deus é bom e Ele concedeu isso para a gente, né? Mas se nós não estivermos em Cristo, nós não estivermos lutando para ser bons, nossa natureza, né? E Que Paulo, nem... falando da bondade, Paulo fala que a bondade ela é um atributo do fruto do Espírito na vida do cristão. Então ele fala que um dos frutos ali do resultado do Espírito Santo na vida do cristão é a bondade, além da mansidão, do domínio próprio. Então a gente tem que estar realmente lutando e andando em espírito, né, para poder ter esses atributos. É isso aí, verdade. A gente tem que deixar sempre claro isso aí, porque confunde muito a mente do cristão, né? Porque a gente não discute isso no púlpito. Hoje em dia a gente vai para um culto de ensino e muitas vezes não se trata de doutrina, né? E doutrina é isso, né? O que é Deus? Quem é Deus, né? Qual é a vontade dele? Isso aí quase não se discute mais, né? Deixa eu dar uma cumprimentada no pessoal que chegou aqui. Acho que é a Juliana, lá de Angra dos Reis. A pastora Claudeci do Japão, tá aqui também. Lá do outro lado do mundo. Manciara chegou aqui. Irmão Miranda, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo. Todo mundo que está aqui com a gente.
Pastor, uma outra pergunta. Olha só que dado interessante, tá? O Instituto Green Save publicou um artigo em 2011, há 10 anos atrás, falando que existem no mundo hoje, aliás, hoje não, há 10 anos atrás, né, quando ele publicou esse artigo, existem no mundo 8.770.000 espécies. Não são animais, são espécies. Então, existem 8.770.000, aproximadamente, espécies de animais no mundo. E, segundo, né, a teoria evolucionista, todas essas espécies, elas vieram de evoluções de um único animal unicelular, que seria a ameba. Segundo a teoria evolucionista, houve uma reação de moléculas que fez o surgimento de uma ameba, que é um animal unicelular. Inclusive, isso é matéria de faculdade, isso aqui é ensinado nas salas de aula. E aí essa ameba, ela teve uma mutação, uma evolução, e se tornou um ser pluricelular, ou seja, de várias células, que se tornou um inseto, que houve uma evolução e se tornou um girino, um anfíbio, que houve uma evolução e se tornou peixe, que houve uma evolução e se tornou um réptil, depois uma ave, depois um mamífero, e assim surgiram as espécies hoje no mundo. Inclusive, isso tem um livro acadêmico de Charles Darwin chamado A Origem das Espécies, onde ele fala de alguns experimentos ali, e ele sugere nesse livro que a evolução que ele constatou nos tentilhões de Galápagos, nas Ilhas Galápagos, que eram aves que ele começou a pesquisar, ele descobriu que haviam aves da mesma espécie, só que com bicos diferentes, garras diferentes, penagens diferentes, mas era a mesma espécie. Então ele concluiu que essas aves, algumas delas sofreram mutações para se adaptar ao ambiente. E ele então sugeriu que essas mutações poderiam transformar uma espécie em outra. E daí, nessa sugestão, que veio então depois o chamado neodarwinismo, com a teoria da evolução. Bom, fiz essa introdução toda para fazer a seguinte pergunta, né? Será que podemos dizer que existe a evolução nas espécies hoje? Será que, olhando para a Bíblia, porque uma coisa Darwin comprovou, ele comprovou isso, que os animais eles sofrem evoluções e mutações para se adaptar ao seu ambiente, para que haja uma sobrevivência. Então, já é comprovado cientificamente de que haviam espécies de girafas que tinham pescoço pequeno. E elas foram se esticando para poder comer as folhas das árvores. E esse alongamento do pescoço foi passando às próximas gerações e apenas sobreviveram as girafas que conseguiam, então, alcançar a copa das árvores. Então, isso é comprovado. Será que, biblicamente, a gente consegue casar essas duas coisas? Essa comprovação dessa evolução das espécies para uma sobrevivência no seu habitat e a Bíblia Sagrada com a criação? Olha, a gente tem que ir lá para o texto. Eu estou com as minhas Bíblias aqui impedidas de uso hoje. Elas estão aqui me servindo de suporte. E eu sou ruim demais para endereço, mas pelo que a gente entende da criação, um princípio básico da criação
é que Deus, ele não precisou de matéria existente para criar. Esse que é o grande detalhe do haja, né? Uhum. O haja, ele não usou matéria-prima pronta, né? Ainda hoje estava assistindo o culto online aqui da nossa igreja e o pastor estava falando isso. E eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso na outra live que a gente fez sobre o mesmo assunto, que Deus, ele não deixou de criar até hoje. Deus continua criando. Por quê? Ele não precisa de algo que existe para fazer o que quer que seja. Ele, do nada ele cria, né? Ele cria DNA, ele cria célula, ele tem esse poder na palavra dele, né? E pelo que a gente entende, a preocupação, né, ali do texto de Gênesis 1 é que cada coisa ficasse no seu determinado lugar. Uma pergunta que eu faço, esse mesmo cientista, o Darwin, ele fala que nós viemos do macaco, de toda essa evolução, nós teríamos como nosso primata o macaco, né? Porque da ameba, parte dessa conversa, até que o macaco se colocou de pé, começou a andar ereto, tal, aí vem o sapiens, aí vem a evolução humana, né? Aí eu pergunto, por que hoje você vai lá no zoológico e o chimpanzé continua sendo chimpanzé, o gorila continua sendo gorila, o balduíno continua sendo balduíno, né? E o homem continua sendo homem. Por que que então, da nossa raça, né, da nossa espécie, não existiu mais nenhuma evolução? E ó que com o andar da carruagem da história aí, os ambientes mudaram muito, né? Sim. Só na atualidade, dos últimos 20 anos para cá, só em mudança de climática, né? Até as paisagens, até a própria natureza, está completamente diferente de 20 anos atrás, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a superfície aquática de água doce do nosso país. Você vê as fotos de satélite, está completamente diferente, mas as espécies continuam sendo as mesmas. O que eu entendo ali de Gênesis é isso, que você pode até ter uma evolução para que você se adapte a uma necessidade, mas mudar de uma espécie para outra, como o Darwin sugeriu, né? Tanto é que até hoje ninguém disse, não é teoria, isso hoje é uma tese comprovada, está aqui Uhum. comprovado cientificamente. Como a gente conversava hoje à tarde, né? Até a biogenética já prova que não há como uma espécie deixar de ser aquela espécie e passar a ser outra, né? Teve um... em 1800 se pensava que em dias de chuva as, as pedras se transformavam em rãs e sapos. Então as pessoas tinham uma crença que quando chovia, as pedras elas se transformavam, elas criavam vida e se transformavam em sapos. Por quê? Porque quando chovia, os sapos saíam do brejo e iam para as casas, né? Também se tinha uma crença de que os celeiros de trigo, o trigo se transformava em ratos, porque de repente guardava-se o trigo dentro do celeiro e quando abria-se estava cheio de rato. Então as pessoas tinham essa crença. Aí um físico chamado Francesco Rizzi, ele resolveu fazer um experimento. Ele pegou dois pedaços de carne e ele colocou cada pedaço de carne num pote, em dois potes, cada um num pote diferente. Num pote ele deixou aberto, no outro pote ele tampou e lacrou. E deixou essas carnes apodrecendo por semanas. E ele percebeu o quê? Que no pote que estava aberto, havia moscas que entravam e depois de um tempo nasciam larvas na carne apodrecida. E no pote
que estava tampado, a carne simplesmente apodrecia lá e não criava bicho. E aí ele formulou uma tese, em 1856, de que a vida ela só pode ser gerada por outra vida. Então, essa é uma das bases da máxima, uma das máximas da biogênese, que uma vida só pode ser gerada por outra vida. E aí caiu por terra aquela crença de que as pedras se transformavam em sapos, de que o trigo se transformava em ratos e de que a carne apodrecida se transformava em larvas. Então, hoje essa máxima da biogênese é aceita no mundo inteiro, de que a vida só pode ser produzida por outra vida. Um outro detalhe também dessa lei da biogênese é que uma espécie, aí cai por terra completamente a teoria do neodarwinismo, de que uma espécie pode evoluir para outra, de que uma espécie ela só pode gerar um filho, um filhote da mesma espécie que ela. E se ainda assim se cruzarem espécies diferentes, se nascer alguma coisa disso, o fruto que nascer desse cruzamento é um ser incapaz de se reproduzir. Verdade, é o caso do burro, quando ele cruza com uma égua, né? Nasce a mula e a mula é estéril, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A mula, ela é estéril, ela não vai produzir nada. E é uma regra, né, genética. Uma espécie, quando ela se mistura com a outra, ela gera alguém que não se reproduz. É uma lei mesmo da genética e prova isso aí, que não tem como uma espécie virar outra, né? Não tem como. E aí a gente tem, né, falando aqui em Gênesis 1:25, Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, infelizmente, os nossos jovens estão sendo submetidos a muitas mentiras, e quem dera se Deus levantasse jovens que pudessem aprender sobre isso para poder defender a palavra de Deus nas salas de aula. Fazer a apologética lá da verdade, né? Até mesmo, tanto é que até mesmo a palavra verdade, né? É algo que as pessoas têm muita dificuldade para entender o que seria, né? Mas a gente precisa defender essa verdade bíblica em um tempo em que o que está valendo é aquilo que eu penso, né? No tempo nosso é assim. Sim. Se você pensar que isso aqui é um Deus, opa, o teu pensamento está valendo. Adore esse pedaço de papel porque ele é um Deus, né? Nada é absoluto, a Bíblia não pode ser tida como um livro de regra de fé, porque ela não pode ser absoluta. A verdade dela só vale até enquanto ela não se torna mentira para mim. Então, é muito complicado os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Porque o relativismo ele trouxe essa ideia. Nada é absoluto, tudo é relativo. Depende de você, de como você pensa, e o que você pensa é o que vale. Então é complicado. Não vamos para a escola mais não, né? A gente, se eu pensar que um B é um A, mas sou eu que estou pensando, tá valendo, né? Aí você lê do jeito que você quer, que você acha que tá certo, e vê se você vai para frente, né? Não, o um para mim não é um para mim é um dois, então eu vou somar um mais um e vai dar quatro. Aí vai com essa continha no mercado, vai com essa continha, pedir um empréstimo no banco, que você vai ver a resposta que você vai ter para esse relativismo teu aí, que vai cair por terra de verdade, né? Uma grande coisa que tem que o pessoal entender, sim. A Bíblia não é antiquada, a Bíblia é eterna. É diferente ser antiquado e ser eterno. Eterno é porque ela
não muda. As gerações podem passar, as ideias podem passar, mas quando você pegar e estudar ela a fundo, né, para ter conhecimento mesmo, você vai ver que ela não vai mudar e vai permanecer sendo a verdade. Prova disso são as profecias que estão se cumprindo nos nossos dias, né? As coisas que nós estamos vendo e que Jesus muito ensinou lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, pregando sobre o fim dos tempos, né? Quando os discípulos perguntaram para ele dessa época. A prova disso é isso. Vai lá, lê lá Mateus 24, 25, e aí você vai ver se realmente o que nós estamos vivendo é ou não é uma verdade explícita, né? Trazido até pelo Filho de Deus, nosso Senhor. E quando a gente fala sobre a evolução, né? Biblicamente, as espécies elas podem sim evoluir, mas dentro da sua espécie. É como o senhor leu lá no versículo 25, o que é mamífero, o que é fera, o que é réptil vai ser réptil, não adianta, né? Você Uma prova real e cabível que o ser pode evoluir. Olha só, Deus fez Adão e Eva. Fez Adão do barro e fez Eva da costela. Depois eles geraram filhos. Geraram Caim e Abel. Caim matou Abel, depois ele gerou Sete. E a Bíblia fala que eles geraram filhos e filhas. Eles tiveram filhos e filhas. Ou seja, muito provavelmente, é algo lógico, eles tinham a mesma raça. Eles eram de uma única raça. Certo? com certeza. Ou seja, uma família que vai se aumentando, mas são da mesma raça. Mas aí o que a gente tem? Após o dilúvio, a gente tem as famílias dos filhos de Noé se espalhando pela terra. Então, os filhos de descendência de Sem fica ali na região da Europa e Oriente Médio. Os descendentes de Jafé, eles vão para a região da Ásia. E os descendentes de Cã descem para a África. E aí, quando a gente olha hoje para os habitantes desses continentes, nós vemos raças diferentes. Por quê? Porque houve uma evolução. Né? Houve uma Evoluíram. evolução. Eles evoluíram para se adaptar ao ambiente onde eles estavam. Tá aqui, não sei se o pastor Claudeci está aqui ainda, do Japão. Você chega lá no Japão, é todo mundo igual, todo mundo olhinho puxado, cabelinho liso, preto, né? E até tem uma brincadeira que se você colocar uma van cheia de japonês dentro, é tudo a mesma coisa. Então, então todos têm a mesma semelhança, ou seja, todos têm uma raça. Então você vai pegar o pessoal da Mongólia, o pessoal da China, da Coreia, do Japão, todos ali da Ásia extrema, né, da Ásia Oriental, todos eles têm a mesma raça. Se você pega o pessoal ali da Europa, mais no norte da Europa, na Islândia, na Suécia, pessoal, os homens, né? Pessoal alto, loiro, olhos claros, ou seja, todos aquela raça ali preponderante, pessoal da África, os negros. Então, a gente percebe que de uma única raça, uma raça única, que era a raça de Adão e Eva, ou seja, as raças, elas evoluíram, mas ninguém deixou de ser humano. Ou seja, Com certeza. ninguém evoluiu para uma outra espécie. Houve uma evolução para adaptação, mas dentro da sua mesma espécie. Esse é o grande princípio aí quando a gente lê sobre a criação, uma colocação, né, até que Deus fez para que
se falasse de espécie nesse sentido, né? Não de uma evolução em que você nasce grilo e vira borboleta e vira algo bem complexo de se entender, mas que a Bíblia está bem clara ali, né? Não basta a gente estar lendo um pouco mais, estudando um pouco mais, né? E a gente vai ter a visão certa aí. Pastor, uma pergunta que me fizeram. Eu não Ai. tinha, não tinha, Que bom essas perguntas que nos fazem. eu não tinha compartilhado essa pergunta, mas me fizeram, eu vou colocar aqui. Adão e Eva, antes da queda, né, antes do pecado, antes deles desobedecerem a voz de Deus, será que eles poderiam ter relações sexuais? Levando-se em consideração, né, que a Bíblia fala que eles tomaram conhecimento, né, do estado de nudez deles, até que aparece uma dúvida, né? Os filhos vieram só depois da queda? O que o senhor acha? Eu, Então, sinceramente, tenho que pensar muito sobre isso aí para dar uma resposta então, definitiva. Mas se Deus manda, como que é? crescei-vos, Sede fecundos, sede né? Como fecundos. que nós somos fecundos, né? Exatamente. Nós somos como que é? Mitose, meiose, só de se olhar. Bota um ovo. Não tem outro jeito, né? Existem espécies que são assim, né? As células, elas se reproduzem só de se encostar de leve, né? Não, É. não existe sexo entre elas, né? São reprodução assexuada, né? Que a biologia chama, né? Uhum. Mas para o homem e para a mulher, né? Para as espécies diversas aí de aves e de mamíferos, não tem outro jeito, não, né? Não tem como alguém existir sem que um ovo seja fecundado, né? Um óvulo seja fecundado e, e cada vez dá trabalho, hein? Dá trabalho. Diz que numa relação sexual são milhões de espermatozoides que vão em direção ao óvulo, né? Sim. E só um que vence, né? Então, tem outro jeito? A não ser Jesus, que foi uma geração totalmente diferente, né? Algo bem espiritual e especial, mas os outros seres humanos, ninguém existiu de uma ameba, não. Foi sexo mesmo, foi Então, quando a gente olha, fecundação mesmo, né? quando a gente olha as missões, as 4 missões que Deus deu a Adão e Eva, né? Dizendo para eles, sejam fecundos, crescei-vos e multiplicai, enchei a terra e dominai. Então, isso Deus ordenou para eles antes da queda. E não existe outra forma de reprodução que não seja através da Mas aí eu maçã. pergunto, mas por que que só no capítulo 2 que Deus tira a costela e faz Eva e lá no 1:26 já manda reproduzir? Aí, poxa, explica isso então, né? Análise sintética e analítica. Isso mesmo. É a forma de escrever, né, do hebraico que pensa sempre assim, né? Sinteticamente, depois analiticamente, né? Mas quem é mais inteligente que nós e não precisa de fazer teologia, né? Não precisa estudar para aprender, vai ter dificuldade para responder isso aí, não vai? Sim. E aí que O, vem muitas ignorâncias, né? Como que, por exemplo, a fruta que eles comeram foi a primeira relação sexual que eles já tiveram. ouvi isso, já. Já ouvi. Ou como, ou como alguém responde, que fruta que era aquela? Maçã. Tem um amigo meu que quando a gente era criança, até hoje ele tem um apelido de maçã, porque quando o professor perguntou, a gente era tudo moleque ainda, sei lá, 9, 10 anos. Isso é inesquecível lá na minha terra, lá em Presidente Prudente, na Assembleia de Deus Missão. Toda vez que alguém faz essa pergunta, a gente olha para o Eliseu. O Eliseu respondeu, maçã, e ficou com maçã. É, tem jeito de você responder outra coisa se você
não estuda a palavra, né? Se você vive uma vida de ermitão, né? Só apegado à leitura seca da Bíblia, não tem jeito, né? É como você se converter e está sempre com aquela blibinha de páginas de jornal que a igreja dá, né? Quando você aceita Jesus ali. Ô, meu irmão, muda aí, né? Pega uma Bíblia melhor, né? Vai se aprofundar. Como o senhor mesmo disse, né, pastor? Hoje em dia você digita uma palavra ali e abre um. Claro que vem muita coisa errada também, Sim, mas sim. você tem que fazer aquela, né, Um comparação filtro. do que a Bíblia diz com o que o povo está pensando ali. Mas tem que haver esse critério, né, de ir buscar ali a verdade. Não tem jeito. Não tem jeito de haver reprodução sem sexo. Todo mundo sabe disso. Isso aí é mais antigo. Isso aí é do tempo que o pessoal fazia no escuro porque era pecado enxergar a nudez um do outro. Mas nascia molecada? Nascia, né? Ou, Nascia. naquela época a pessoa não tinha televisão, né? Tinha É internet. verdade. A única e a melhor diversão era essa, né? É. Que nem eu estava vendo uma palestra do pastor Cláudio Duarte esses dias, né? Ele estava falando que recebeu uma reclamação, as irmãs indo na sala dele, né, pastoral, para reclamar dos maridos, né? Hum. E os maridos hoje em dia só jogam videogame, E- agora são eles que dizem que estão com dor de cabeça, né? E, inclusive, isso tem muito a ver também com uma ideia, né, da Igreja Católica, né? Por muito tempo se pregou que o sexo era só para reprodução mesmo, né? E a gente sabe que não é. O sexo é para o nosso prazer, tanto é que nós vamos ver textos, né, de Eclesiastes dizendo, olha, goza a vida com a mulher da tua mocidade, né? Mas valoriza ela na tua velhice. Então a gente vê que está completamente distorcida essa ideia aí de que é só para reprodução também, né? E o Então, detalhe é se você tá... que o que torna o homem e a mulher uma só carne, a, a, ao contrário do que muita gente pensa, que é o casamento, não é o casamento, é o ato Não, sexual. com certeza. E quando Deus fala para Adão assim, né? Deixará, portanto, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o ato de tornar homem e mulher uma só carne, não é o casamento, é o ato sexual. Aí muita gente fala assim, ah, pastor, mas como assim? Como que você consegue comprovar isso? Quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos irmãos de Coríntios, e lá em 1 Coríntios capítulo 6, eu não vou lembrar de cabeça o versículo que está, mas ele fala assim, não sabeis vós que o que se junta a uma meretriz se torna um só corpo com ela? Porque está É, escrito, serão ambos uma só carne. Então, Paulo ali está comprovando que o que torna homem e mulher uma só carne não é o casamento, é o ato sexual. Quando ele fala que e é por aquele isso que deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela. E é por isso que a pessoa, quanto mais promíscua ela se torna, né, mais tribulação, mais problemas emocionais ela tem, porque se você junta sua carne com várias mulheres, pensa a complicação espiritual que Sim, gera isso, né? sim. A complicação emocional que gera isso. E Feridas de alma, né? Feridas de alma que verdade, vão gerando na verdade. pessoa. São coisas tremendas, né? Uma vez perguntaram para mim num culto de ensino, né? Por que, né, que existe pecado contra a carne e contra o corpo, né? Aí vem esse texto aí de Coríntios 6, né? Que vem trazer luz sobre isso, né? Porque contra o corpo é algo que nós cometemos em que somente entre nós e Deus praticamente. Agora, quando você fala contra a carne, aí a coisa já é de ser uma só carne, né? De estar falando da relação sexual em si mesmo e é algo que Sim. complica quando a gente desentende a Bíblia, né? Quando a gente se desentende com a verdade, né? Que hoje em dia é assim. Não, mas eu penso assim. Então, continue pensando assim. A hora que você acordar, já está na fila.
Meu pastor, obrigado. Obrigado pelo tempo que o senhor disponibilizou para a gente bater esse Que é papo. isso. Foi muito É proveitoso, sempre um prazer muito produtivo. contigo. Conversar contigo é uma bênção, viu? Uma bênção, sempre. É como eu te digo, né? Não tenho a memória que você tem, Imagina. sou bem limitado, mas aquilo que a gente aprende no transcorrer, né, dos anos aí, lendo e estudando, é o que é o nosso, é o que nós somos, né? E isso aí ninguém tira da gente. A gente pode não ser um cientista da Bíblia, mas tempo com Deus a gente tem. Glória a Deus. Isso que é importante. Gente, obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora. Os irmãos que estão acompanhando aí a gente até agora. Deus abençoe a todos. Pastor, obrigado e até a próxima. A gente vai marcar uma próxima. Tem mais, né? A gente Tem está só em mais. Gênesis 1 ainda. Então, A gente não saiu o de Gênesis 1 ainda. Pentateuco tem 5 livros, né? Então, a gente vai marcar outras lives. Pastor, obrigado, viu? Vamos sim. Deus abençoe. Ok, obrigado. Eu que agradeço, senhor, e a todos que estiveram com a gente aí. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Uma excelente continuidade da semana aí. Fique com Deus. Fica na paz. Amém.